Opa, eu sou o Sunset e bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô ligado que eu tô meio sumido, mas o que importa é que eu voltei. E eu vou voltar com tudo. Ou seja, vão ser 3 ou mais vídeos por semana. Então, vocês se preparem que vocês vão enjoar de me ouvir. Eu espero que não, na verdade. E hoje a gente vai continuar a obra maravilhosa que é do nosso aventureiro. Essa obra ela é muito boa. Gente, essa obra ela é muito boa. E a gente vai continuar de onde a gente parou no último episódio. Então se você não viu ainda, clica lá. Corre pra ver. O último vídeo saiu desde o primeiro até o último episódio lançado. Então você consegue ver tudo que você perdeu. Fechou? É isso. Então bora pro vídeo. E aparentemente estão todos em uma mesa de reunião. E alguém grita que isso não faz sentido. Pois havia um total de 100 pessoas. E além disso, todos eram da elite. Representando cada um uma união mercantil. E que mesmo que seja um portal de 100 pessoas, não era só um portal vermelho no fim. E se ele esperava que eles acreditariam que todos morreram por causa de monstros, já que eles não deveriam nem suar enfrentando qualquer monstro dentro de um portal vermelho. E o senhor já grita, falando que o primo dele estava entre eles. E esse é o representante da União Mercantil Sky, o Toriel. E aquele ruivo fala que não parecia que ele estava mentindo. E ele disse que o chefe do portal de 100 pessoas se parecia com aquilo. E o desenho ficou bom, por incrível que pareça, ficou bom o desenho. Então eles se espantam, pois aquilo é um ogro verde. Notando que esse tipo de monstro é capaz de utilizar itens. E alguém diz ter escutado que eles são tão inteligentes que em uma batalha de larga escala não seria diferente de enfrentar um exército humano. E ter apenas 100 pessoas indo contra aquela coisa não deve ter sido fácil. Então o bigodudo loiro fala, não posso aceitar uma coisa dessas. Falando não saber sobre os outros, mas não tem chance que a Natasha fosse perder para algo assim. E esse representante dos mercadores de Goldrich, o Franco. E o Ruby pergunta o que esse cara estava tentando dizer. E o cara pergunta se ele realmente está perguntando porque não sabe. Dizendo que possivelmente foi sabotagem. E que nada disso faz sentido a não ser que alguém do próprio lado de dentro tenha traído eles. Pois depois que você entra no portal não seria impossível de saber o que está acontecendo. E alguém poderia facilmente tirar vantagem disso, seja planejado ou não. E parece que também os 3 que sobreviveram são do mesmo grupo. Então o Tapa-Olho fala que não consegue ouvir essa besteira por mais tempo, perguntando se ele estava dizendo que o Gafford ferraram com todos, e que não é simplesmente porque o lado deles teve alguém que se tornou do terceiro ciclo e sobreviveu, dos outros não. Então o cara já fica meio incomodado, perguntando se ele estava tentando dizer que a união deles não são tão boas quanto a de Gafford. E o cara fala, tentando não, eu só estou falando das coisas como elas são. E o cara fala que isso é hilário, pois se os Gafford realmente tivessem tantos talentos, eles não estariam apodrecendo no último lugar das 10 grandes uniões mercantis. Então ele dá risada, falando que é porque eles são novos, e que eles estarão subindo os rankings, então mantenham seu assento limpo pra gente. Enquanto eles gargalham ligeiramente irritados uns com os outros. E com isso o Ruivo pergunta se eles já acabaram. E o cara encara, dizendo que já que ele está dizendo isso, ele deve ter provas, né? E o cara questiona isso sobre provas, falando que eles não trouxeram nenhum item para fora do portão, dizendo que eles não têm nenhum motivo, perguntando se ele entende isso. Então a gente muda e vai pro Prota agradecendo, falando que ele vai voltar, e agradece por ele ter cuidado deles. E o cara diz certo. Tome conta de si mesmo, enquanto vê eles partindo. E a pessoa atrás chama ele, perguntando se está tudo bem deixar eles irem assim. E ele diz que sim, pois eles já chegaram em uma conclusão. Então a gente vê os cavaleiros caminhando, até que dão de encontro com um caramujo. E a garota pergunta se é isso mesmo que eles estão vendo, perguntando se aquilo realmente seguiu eles. E é um caramujo todo fofinho, com uma florzinha na concha, olha que bonitinho. Então ela pergunta o porquê que ele estava hesitando, falando que eles já cuidaram dos seguidores do Mago Negro e acabaram com os ogros verdes e os outros monstros. E agora eles só precisavam jogar todos os itens fora e se machucam um pouco antes de saírem, certo? Enquanto a gente consegue ver que dentro de uma bolsa tem 2 penas de fênix aparentemente. E ele fala isso mesmo, matar o chefe e jogar os itens fora. Porém, o item que ele conseguiu é a
Pena da Fênix, e que apenas segurá-la pode aumentar o poder de suas magias de fogo em 30%, e diferente dos outros itens que não têm seus efeitos sobrepostos aos outros, esse tem. E o motivo dos outros terem sido todos mortos ali, ele achava ter entendido agora, e que esse é um ganho inesperado, e que ele tem que levar isso para fora, não importa como. E a garota fala que se eles levarem qualquer coisa que não tenha sido registrada antes, eles vão levantar suspeita de sabotagem, perguntando se não foi ele mesmo que lembrou eles disso, falando para ele não ser ganancioso e seguirem o plano. Afinal, eles acharam o portal de saída. Foi então que ele notou aquele caramujo. Aparentemente é um caracol, não um caramujo. E diferente dos outros monstros, não possui nenhum poder de ataque, mas anda por aí procurando e coletando itens. E que quanto mais ele coleta itens, maior sua concha se torna. Uma forma de vida que foi encontrada após o portal ter sido aberto na minha vida passada. E ele coloca o bichinho em seu ombro, que aparentemente tá com aquelas duas penas de fênix. E ele fica todo contentezinho ao ver o atual mestre dele muito empolgado por estar com as penas de fênix em sua mão. E a garota fala: você realmente conseguiu trazer isso sem ser pego. Como você sabia sobre o uso dessa lesma? Então o Prota falou que achou que seria melhor tentar algo do que só aceitar e sair de mãos abanando. E a garota fala: e agora? Eu fiz como você disse, o que você está planejando em fazer agora? Prota manda ela não ter pressa, pois já que eles conseguiram se infiltrar nos Cavaleiros de Signas, eles têm que ser cuidadosos ao juntar informações, e que se eles não forem cautelosos, eles poderão se esconder ainda mais. E ele diz que eles já devem ter voltado, então vamos esperar. Então alguém fala que Gênesis, Merdia, Digo, Goldrick, Elnido e Sky todos foram aniquilados, e que essa raid foi uma grande falha, e que foi dito a eles que todos foram mortos pelo chefe da raid, e apenas 3 membros do grupo mercantil Gafor mal conseguiram escapar, e que houve suspeita de sabotagem durante o encontro, mas os que foram questionados foram os Gafor, e não eles. Mesmo assim, foi deixado de lado devido à falta de evidências, e que felizmente eles não foram expostos, mesmo que a missão tenha sido uma falha. Dito isso, ele vai se preparar para a próxima missão. Então aquele maluco de cabelos brancos pergunta se eles não foram pegos, e que o plano deles era matar todos os grupos e matar o chefe por eles mesmos. Então pelo menos um dos 3 que sobreviveram com certeza viram William, mas não teve nada relacionado no relatório submetido pelo El Palmer. Mas pergunta se realmente há alguma necessidade de esconder isso. E mesmo que ele tenha, já que nós tínhamos pessoas em várias uniões mercantis, é difícil fazer qualquer conexão ao grupo deles. E se pergunta se ele tiver percebido que aqueles por trás disso não é uma união mercantil, mas sim eles, os seguidores daquela pessoa. Eles seriam as únicas pessoas que saberiam do retorno dos seguidores do Mago Negro, e que se decidir espalhar essa informação. Então a garota fica meio em choque, falando que não pode ser, e que se isso for verdade, eles estão em perigo, e que eles têm que eliminar todos os membros que se infiltraram nas uniões mercantis antes que isso saia do controle. E o cara fala: um convite, e dá risada, perguntando se aquilo era um convite, dizendo ser interessante, e que vai aceitá-lo. Entretanto, vai ser melhor preparar algo diferente, para que eles possam ser os primeiros e os últimos convidados. Então a gente consegue ver mais um portal de raid, e esse com 50 pessoas, que aparentemente foi visitado várias e várias vezes. Então a gente vai para ou uma memória, ou passado, ou apenas um sonho, não sei ao certo, com um tipo falando que era um inferno. Sofrendo com a pobreza, ele só podia sonhar em viver como um humano normal, e tudo que ele podia fazer era assistir a sua irmã sofrendo com a doença do sangue negro, capaz de fazer ao menos túmulo para sua família, e que esse lugar era sempre um inferno. Então a mulher chega sorrindo. Então sobrou alguém que fala: você parece estar passando por algumas dificuldades. Quer alguma ajuda? E o Dibo manda essa pessoa cair fora. Extremamente poucas ideias. Falando que esse foi o seu primeiro encontro com a Aran. E a gente já vai para um urso partindo para cima de alguém, que golpeia gritando: bom, eu estou em primeiro lugar.
Já a outra fala, se eu fosse só 30 segundos mais rápido. E a mulher diz que parece que a tarefa de limpeza de hoje foi decidida, dizendo ao Dibo que ele foca muito em parecer legal. Já aquela moça de cabelos brancos diz que parece que tudo já foi resolvido, falando que foi um bom trabalho, dizendo que agora eles podem ir embora. E Dibo fala que 1 ano foi o suficiente para fazer ele enxergar a vida de um jeito diferente. Uma heroína que não se deixa levar pelas emoções, mas com um coração gentil, ela protegeu as pessoas e estava sempre na frente criando um novo caminho. E que assisti-la faz ele ver o mundo de um jeito melhor. E que seu objetivo naturalmente se tornou ajudar ela. Então alguém cai na gargalhada, falando que ele tá lavando as louças desde a mina abandonada e que isso era hilário. E Dibo fala que é porque ele não está em sua melhor condição, mandando ele parar de rir. Que o cara tá cascando o bico, falando claro, é que não tem como isso ser tudo que o grande Sir Dibo consiga fazer, já que ele era o autoproclamado discípulo de Aran, sendo que ele devia acompanhar as coisas mais rápido se ele quer ser reconhecido. E o Dibo manda ele parar de falar sobre isso, enquanto a garota aponta para uma direção, e Aran fala que essa deveria ser a direção certa, certo, Shannon? Ela diz que vendo a marca que ele deixou no telhado, deveria sim, só que de alguma maneira parecia diferente. E pergunta se um lugar assim existia mesmo na área das montanhas de Elnas. Então a gente muda de cena e vai pra dentro de uma casa, com alguém falando que, por favor, que implora, falando que é muito perigoso ir sozinho para a mina abandonada na área das montanhas de Elnas, falando que não tem ninguém disposto a ir com ela, e que precisa da ajuda da Lady Aran se quiser encontrar o seu irmão. Então Aran diz que ela veio até a pessoa errada, pois ela não aceita pedido de pessoas assim, e é a cláusula dizendo que levar você é uma necessidade ineficiente, enquanto você teoricamente seria uma guia, alguém do terceiro círculo seria apenas peso morto, dizendo que também não há garantias que o seu irmão esteja vivo, mandando a garota ir pedir para outro aventureiro. Então Dibo pede desculpa a Aran por ser intrometido assim, mas provavelmente eles são a sua última esperança, e que depois do último dia não tem nenhum aventureiro indo para as cavernas dos desafios, dizendo todo determinado que queria ajudar ela, falando garantir que vai manter ela segura, perguntando se ela não pode reconsiderar. Então voltamos para a caverna dos desafios, enquanto eles encontram um corpo no chão. E Aran pergunta, esse corpo seria... E a garota diz que não, esse não é o irmão dela. E Aran fala que entendeu, e que ela deveria estar se sentindo aliviada, mas se questiona como que essa pessoa morreu ali, pois ela não parece ter sido morta por monstros, e parece que ele já está morto faz 1 semana. E alguém grita, espera, se eu me lembro bem, essa pessoa... E do nada, algo imenso cai. E o Dibo ainda conseguiu salvar a garota. E pergunta o que acabou de acontecer. E se aquilo era... E a gente consegue ver que é uma estátua de pedra gigantesca, que é conhecida como um Zakun, que já parte para atacar o Dibo e a garota. E o Dibo ordena que a garota fique atrás dele. E a gente consegue ver um ataque atingindo a mão do monstro. E aparentemente foi da Aran, ordenando o Dibo para eles irem pela esquerda. Então o Dibo fala que eles vão terminar com isso rápido. Então todos partem em direção àquele monstro, que aparentemente tem diversos braços, e é como se fosse um totem. E que bicho esquisito, ele tem vários olhos, 2 bocas, que bicho esquisito. Então eles caem no soco com o monstro, e aparentemente conseguem derrotar ele, com o Dibo todo cansado, falando que foi tão difícil quanto os rumores dizem. No entanto, a garota nota que não vê a Shannon por ali, questionando se alguém viu ela. O que espanta o Dibo, que tinha ficado meio que na missão de proteger a garota. Então a gente consegue ver só aquele coelhinho que tava com ela no chão. E o Dibo se questiona se ela foi por aquela direção, enquanto olha para uma caverna, irritado, perguntando por que ela decidiu agir sozinha. Então a Shannon manda todos se prepararem, pois apesar de ainda não saber o que é, tem uma aura forte ali dentro. Então o povo pergunta, ué, tem alguma coisa lá dentro? E Aran diz que talvez, e não tem certeza, mas ela consegue dizer que é algo forte, e que isso vai ser perigoso. Então Dibo fala que vai trazer ela de volta, pois proteger a Shannon era o dever dele, e que eles devem proteger esse lugar. Então a garota manda o Dibo se acalmar, perguntando se ele não escutou o que a Aran acabou de dizer.
E que antes, só que a garota é totalmente interrompida, com a Aran dizendo que vai com ele. E que seja o que for, aquela coisa lá dentro é uma ameaça para o Maple World. E que é o trabalho dela lidar com isso. E diz, bom, acho que já tá decidido, né? Então vamos logo. Partindo pra dentro daquele buraco. Nisso a gente consegue ver até lava no chão, borbulhando. E aos pés de uma árvore, a gente consegue ver a Shannon ajoelhada, em frente a um corpo estirado no chão. E eles dizem, por ali, e gritam por Shannon, que tá chorando no chão, enquanto ela coloca a mão no rosto daquele corpo. E fala assim, esse é o meu irmão. E o Dibble grita, Shannon, fica aí, não se mexe, eu vou aí te buscar. E ela fala que ele realmente veio, e que sabia que ele viria, já que ele é uma pessoa boa. Porém não tem como voltar atrás, com um rosto um pouquinho assustador. E o Dibble fica confuso. E a garota pergunta, você sabe o que é o significado do nome Zakun? É a árvore do demônio. Enquanto muitos acreditam que essas estátuas se movendo sejam o Zakun, eles são só médiums que o Zakun usa. E essa árvore gigante é o verdadeiro Zakun, e que eles ainda têm que lidar com o verdadeiro. E o Dibble pergunta a Shannon o que ela tá dizendo. E a Aran agradece, falando obrigado por nos dizer, e pensar que isso teria um corpo principal, enquanto impede o Dibble de avançar. E fala, Shannon, você pode ficar tranquila enquanto eu mato essa árvore. Falando que ela tem que se esconder, pois isso vai ficar perigoso. E ela pode acabar esmagada por aquela árvore se for pega no meio disso. Mas questiona se ela ainda tem algo que precisa fazer, usando seu irmão como sacrifício. Ué, rapaziada, calma lá. Então a Shannon fala que parece que eles ainda não a entenderam, pois aquilo já começou, enquanto seguram um orbe vermelho em suas mãos, falando que começou assim que eles entraram nesse lugar. E aquele orbe começa a se rachar, enquanto ela continua dizendo, Zakun usa médiums, e eles não são limitados a apenas estátuas. E nisso a gente vê o Dibble sendo perfurado, e Aran fica totalmente espantada com isso, que também está sofrendo um ataque. Então Dibble, mesmo machucado, olha para trás e pergunta o que Miriam estava fazendo. Então, totalmente distorcido, Miriam diz que foi ele aquele que matou os seus amigos, com um olhar totalmente perdido, vermelho, com rachaduras nos olhos, totalmente fora de si. E Shannon fala, não tem o que fazer, eles vão enxergar vocês apenas como alvos de vingança. E que agora é a hora do grande finale. Falando que devia fazer o seu melhor para terminar essa performance, pois é assim que deve ser feito para o Lorde Mago Negro. Xiii, rapaziada, essa Shannon aí, ela era, na verdade, uma vilã. Então acontece uma grande explosão. Então a gente vê o Dibble todo arregaçado. E a Aran grita com ele, falando para ele parar de ser uma criança e acabar logo com isso, pois ela não é mais a Mirai, mandando ele acordar. Então tipo de saber disso. Enquanto Aran usa o boost de adrenalina, usando um corte esmagador que debulha. E essa Aran aí é poderosíssima, viu? E com esse golpe ela consegue derrotar aquele cara que fazia parte do grupo dela. E Dibble diz que tá ferrado. Então Dibble se lamenta, falando que não deveria ter sugerido este lugar. E já parte pra cima de Mirai, totalmente determinado, gritando que era tudo culpa dele. Tu ataca a garota, dizendo que sentia muito. Porém o corpo parece reagir, ele tá prestes a enfiar a mão na cara dele. Então ele divide o corpo ao meio. E nesse instante, a mão encosta no rosto dele, de uma maneira totalmente delicada. E a gente vê a Mirai agradecendo, pedindo para que, por favor, ele cuide da Aran. O que despedaça totalmente o Dibble por dentro. E a Aran já tá partindo pra cima da árvore, ela não quer muita conversa não, perguntando se então esse é o seu corpo principal, preparando aquele ataque absurdo de novo. E essa árvore horrível, cheia de corrente e olho, parece até o fantasmático, sei lá. Só que o bicho não é pouca bosta também não. E já prepara uma grande mão de pedras pra agarrar, virando mais um daqueles totens de pedra. Então o Dibble salta, gritando para partirem essa coisa em milhares de pedacinhos. E assim os dois combinam seus ataques, com chamas azuis, que é a da Aran, e o outro com as chamas amarelas mesmo, fazendo diversos
cortes. No entanto, o bicho ainda consegue contra-atacar. O Jibo usa o seu machado para se defender. Enquanto ele se defende e chama o bicho de desgraçado, o que era a Shannon diz oferecer a sua vida para o Todo-Poderoso, enquanto vai em direção a Jibo com uma adaga em suas mãos, prestes a cravar nele. No entanto, a Aran passa que nem um raio, acertando um golpe no meio da garota, que falam que agora tudo o que resta é essa estátua. E Jibo fala que ela não vai deixar eles destruírem ela tão facilmente. No entanto, o Jibo também é afetado. E Aran nota isso, perguntando se aquele monstro tinha realmente feito ele de... Só que ele a interrompe, falando: Aran, você tem que me matar logo. Enquanto ele perde totalmente o controle, mandando ela fazer isso rápido, antes que ele faça algo que o arrependa. E ela chama isso de maldição, e pede perdão ao Jibo, e está sorrindo, falando que sim, isso é o melhor resultado. Isso poderia ser a sua punição por pensamentos tolos, dizendo sentir muito ao pessoal, e por causa dele, enquanto grita para Aran ir rápido. Só que nesse momento ele olha e vê a irmãzinha dele, de neve, e pergunta o porquê que a irmã dele estava ali, perguntando o que está acontecendo e se ela trouxe ela até ali, enquanto vê a Aran numa forma totalmente distorcida, como se tivesse invertida, perguntando quem é ela e se foi ela que fez isso com a irmã dele, como ele ousava. E ele já tá ficando totalmente biluteteia, ele já enlouqueceu. Foi como ela falou, né? Aparentemente tudo vira motivo de vingança, então aquele monstro entrou na cabeça do Jibo e fez parecer que a Aran matou a irmã dele. E ele só quer se vingar. E a Aran fala pra ele não se preocupar, pois ela vai acabar com aquilo logo. E o Jibo já tá totalmente quebrado, perguntando como ela ousava colocar a irmã dele no meio disso, falando que não vai perdoá-la. Enquanto aquele totem de pedra ataca e ela se esquiva, o Jibo parte pra cima dela, mas com uma velocidade extrema, algo que ela não estava preparada, tanto que o ataque quase arranca sua cabeça, cortando os fios de seu cabelo. E além desse corte, ele joga o joelho na cara dela, arremessando ela para trás, e começam a sair numa sequência de golpes. E ela nota que os seus sentidos estão extremamente afiados. Porém, ela desfere um golpe que corta a mão do monstro e já cai atrás do Jibo, que olha para trás. E ela dá sua última jogada, uma machadada que aparentemente criou vários fragmentos de gelo, que arremessa o Jibo para longe. E ela já parte em extrema alta velocidade para destruir aquela estátua, falando que eles vão acabar com isso de uma vez. E dá um golpe final. E que golpe absurdo! No entanto, Jibo salta na frente da estátua e parte para cima dela. E ela já grita: Jibo, seu desgraçado, essa é a minha chance, eu não posso parar, dizendo sentir muito ao Jibo, enquanto usa um urso espectral com uma cicatriz no olho. E que golpe absurdo! Então a gente vê o Jibo no chão, perguntando o que é que tá acontecendo, questionando se Zakun ainda estava... No entanto, é interrompido pela Aran, falando que parece que ele finalmente voltou, e que isso era um alívio, pois ela achou que teria que partir sem dizer adeus. E a gente consegue ver o machado do Jibo cravado no estômago da Aran. Então o Jibo grita totalmente desesperada: Aran, aquela era você? Falando que a Aran não podia, que ela não podia morrer, que ele tinha falado pra ela matar ele antes. E o porquê? Por que ela não fez isso? Então a Aran diz que não, pois eles já falharam uma vez há 800 anos atrás, e que ela não é mais a pessoa que pode parar o Mago Negro, e sim ele, Jibo, pois ele possui um grande talento, e diferente dela, que na sua idade nem ficava aos seus pés. E ele fica totalmente desesperado, sem chão, falando que ele não consegue ficar mais forte igual a ela, e que mesmo que ele tivesse todo o tempo do mundo, no entanto,
ela sorri para ele, falando que agora deixa esse mundo em suas mãos, dizendo ter certeza que ele se sairá bem, já que ele era o seu único discípulo. E diz que agora ela estava um pouco cansada e queria apenas tirar um cochilo. Então Dipo começa a falar desesperado: Haran, acorda, por favor, abre os olhos. Porém, foi assim que Haran fechou seus olhos para sempre. E ele teve que contar isso para os amigos dela, os outros heróis. E eventualmente, ele deixou aquele lugar, já que o mundo sem Haran não fazia sentido para ele. E diz que foi um inferno, e que ele não conseguiu proteger o objetivo de vida, e que não foi capaz de se redimir dos seus pecados, e nem mesmo conseguiu responder às perguntas de quem ele amava. Então a gente consegue ver um mago conjurando uma bola de fogo e tacando em direção ao Dipo, que já estava ajoelhado no chão. Então aquilo que parecia ser a outra realidade, né? Que eu lembro do começo o protagonista falar que ele era o único discípulo de Haran. Então aparentemente aquilo era o passado, antes do protagonista reencarnar. Então deve ter sido isso. Ou ele sonhou com isso, ou sei lá o que aconteceu, mas tem a ver com isso aí. Então Dipo abre os seus olhos, totalmente perdido. Então a sua irmã fala: ah, você acordou? Eu estava preocupada, já que você ficou inconsciente mesmo não tendo ferimentos. E diz que ele estava falando enquanto dormia, perguntando se por acaso ele estava tendo algum pesadelo ou algo do tipo. E ele fala: um sonho? Eu não me lembro de nada. E alguém bate na porta e ela pergunta: o quê? Quem é? Eu não achei que estávamos esperando por alguém. Já tô indo. Então ela já grita animada, falando: irmão, vem aqui, alguém veio lhe ver. E tipo, ó, me ver? Quem que seria? Com a cara de sono da pega, esse aí dormiu que nem... Mas também ter um sonho desse tamanho, deve ter dormido pra caramba. Então é o Prota falando: Dipo, nossos planos foram antecipados, se prepara pra sair. E Dipo pergunta: nós não temos nenhum tipo de feriado não, chefe? E o Prota pergunta: você já não descansou o suficiente não, é? Então Dipo meio que muda de assunto e pergunta o que havia mudado. Então o Prota fala que ele vai precisar que ele empreste grana a ele. Uns 200 mil meses deve bastar. E o Dipo já grita: de jeito nenhum. Então o Tapalho tá entrevistando o protagonista, perguntando: então eles mataram 97 pessoas e você conseguiu escapar porque ganhou mais um círculo? E o Prota diz que sim, que esse é o caso. Então o maluco fica puto, perguntando o que esse desgraçado estava planejando. E questiona se então ele não sabe nenhum outro detalhe. E que ele já está logo avisando que se ele só vai ser recompensado por esse portal assim que ele lhe der informações o suficiente. Falando que ele deve estar precisando de dinheiro, não é? Então o Prota fala que parece que ele cometeu um erro. Então deixa ele pagar as suas dívidas, tirando uma quantia do bolso, falando que são 2 milhões de mesos, e com isso ele paga tudo o que devia. Então o cara já soa frio, perguntando se aquele desgraçado realmente tinha conseguido reunir tudo aquilo de mesos. E que a quantia que ele pagaram pra ele não é nem perto disso. E parece que ele estava fazendo dinheiro de um jeito alternativo. E percebe que agora ele deve estar tentando vender essa informação por um preço maior. Então o cara fala: parabéns, eu acho. Você agora é um aventureiro livre. E enquanto aplaude, falando que já que este é o caso, acho que eles precisam rescindir o contrato, pedindo para que ele o diga o quanto ele gostaria pelo bônus de inscrição, e que ele vai fazer o possível para cumprir com as condições. Então o Prota, sem risadinha, fala: 15 milhões de mesos. O que espanta totalmente o cara, falando: o quê? 15 milhões? Isso é um absurdo. Falando que ele é apenas um aventureiro de rank C e que ninguém pagaria isso tudo. Então enquanto levanta, o Prota fala que acha que a conversa deles acabou por ali. Só que o cara não quer deixar ele sair por nada. E a gente muda pro Dipo, perguntando como é que foi lá. E o Prota diz que ele rejeitou após ouvir o bônus de inscrição. E Dipo pergunta o quanto ele havia pedido. E ele diz que foi 15 milhões de meses. E Dipo também fica totalmente assustado, falando: o quê? 15 milhões? Você tá ficando maluco, chefe?
Ele fala, achei que ia dar, né? Quem sabe? E o tipo fica, poxa, você tá sempre fazendo as coisas sem me dizer nada. Porém, olhando para os lados, ele pergunta o porquê que eles foram até lá dentre todos os lugares. E o Prota pergunta se ele conhecia aquele lugar. E o Dibo fala, como eu não poderia? A favela. E que não tem nada que ele não tenha tentado conseguir deste lugar desde que era jovem. Embora ele não possa dizer aonde ele vive agora, lá é o céu comparado a este lugar. E diz que ouviu que esse lugar costumava ser a área mais vibrante em Lise. E acha que isso tudo ficou no passado, pois atualmente isso é um covil de bandido. E esse provavelmente é o pior lugar na ilha de Victoria. E nesse momento a gente vê alguém sendo arremessado às distâncias, cheias de escombros, caindo na frente do Prota e do Dibo, que pergunta o que é isso. E no instante seguinte eles já estão totalmente cercados. Enquanto o cara sussurra, droga, achei que as coisas estavam indo bem. Acho que não tá indo muito bem não, né? Você foi arremessado. Então tipo, coçando a cabeça, fala que aparentemente uma briga acabou de começar. E pede pro chefinho dar meia volta, falando que esse bairro está exatamente do mesmo jeito que ele se lembrava. Então o cara grita, irmãos, por que estão tão atrasados? E o Dibo olha pra trás falando, que papo é esse de irmão, parceiro? Te conheço? E ele continua, esses desgraçados aí começaram a me chamar de bandido e começaram a me espancar. Por favor, me defendam. Enquanto sussurra pro Dibo, pedindo por favor pra que o ajude. E dá pra ver ele todo choroso, cheio de brilhinho. Enquanto o Dibo tá totalmente puto, perguntando do que ele tava falando, chamando ele de desgraçado maluco. Perguntando se ele vai os chamar de irmãos com essa cara, questionando quem é o idiota que acreditaria nisso. E alguém fala, irmãos, né? Parecem mesmo. O que espanta o Dibo, perguntando se ele realmente caiu nessa. E o cara já aponta uma faca pra eles, falando que já que o seu irmão aí roubou o meu item e vendeu, ele vai deixar com que os seus irmãos paguem a sua dívida. É para que eles o paguem 3 milhões de meso agora mesmo. Então o cara com um sorriso perverso pergunta se ele ouviu roubando. O cara fala, bom, o que você poderia ter visto com esses seus olhos brilhantes? Não tente culpar os inocentes e suma daqui. E o cara chama ele de desgraçado, perguntando se ele tá realmente querendo morrer. Então o Prota pergunta, 3 milhões de mesos? E joga 3 malotes de dinheiro na cabeça do cara, falando que eu pago, agora some daqui logo. E o Dibo grita, totalmente desesperado, por que ele tava fazendo isso? E fala, Ralph, me siga. Enquanto o cara se pergunta, como assim, se ele o conhecia. Aparentemente o Prota conhece ele da outra vida, porque não faria sentido ele chamar o cara pelo nome. Ralph então questiona se ele está dizendo que queria o recrutar, se perguntando do dinheiro. E o Prota diz que não tem nenhum dinheiro. E o que ele tinha, ele jogou naquele cara mais cedo. E Ralph questiona com o que ele tá afiliado. E o Prota diz não ter nada disso. Pergunta, você tá brincando comigo? Então por que eu entraria no seu grupo? E o Dibo já tá poucas ideias, já fechando o punho, prontinho pra sentar um soco na cara do maluco, chamando ele de desgraçado, falando pra ele então devolver os 3 milhões que eles pagaram mais cedo. Então Ralph dá uma risadinha, falando, isso, mas eu não me lembro de ter pedido pra vocês pagarem pra mim, falando que ele agiu sem falar com ele. E o Dibo pergunta, o que? Você tá brincando? Querendo malhar ele no soco. Então Ralph fala, vendo como você veio até aqui procurando por mim, você deve estar ciente das minhas habilidades. Sendo assim, você tem que me pagar de acordo. E ele fala, bom, eu vou te dar um desconto especial e me juntar ao seu grupo por 3 milhões de mesas. Tal assim. E o Dibo tá, seu desgraçado. Então uma mulher chega falando, licença, meu nome é Beijo. O nome dela é realmente Beijo, olha só. Eu sou da União Mercante Cânia. O senhor Elpalme está aqui? Elpalme é o nome do nosso Proto, não sei se vocês lembram. União Mercante Cânia. E o Prota sorri, falando, sou eu mesmo. E ela diz que é um prazer conhecê-lo e que gostaria de cumprimentá-lo em condições melhores, mas as coisas não foram dessa forma, pedindo por favor que ele a perdoe. E que eles da União Mercante Cânia valorizam as suas habilidades, que foram bem sucedidas no Portal dos 100 Homens. E que por isso
embora possa parecer súbito, ela será direta, e que eles gostariam de recrutar ele para o seu grupo, com um sorrisinho meio perverso, dizendo que é claro, vai ter um teste simples de raid de um portal por procedimento, mas eles pagarão 3 milhões de meses de adiantamento e mais 15 milhões por bônus de inscrição quando passar pelo teste. Então ele fala, o quê? E ela pergunta se ele gostaria de se juntar a eles. E ela é a parceira daquele bandidinho lá de cabelos brancos, tá ligado? É ela. Então Prota dá um sorrisinho e ela sai, dizendo que a raid será daqui 3 dias. E que lhe deseja sorte. E o Prota já tá ali com uns 3 milhões de messos nas mãos. E o Dibo fala, que sorte, hein, chefe? E assim, o Dibo taca os 3 milhões na mão daquele vigarista do Ralph, aquele salafrário. Então ele fala, é o bônus que você pediu, o contrato será de 1 ano. Eu vou te dar mais 7 milhões após a raid bem sucedida. E o Dibo olha espantado, falando, o quê? Mas chefe, espera. Perguntando se ele havia comido algo de errado hoje. Perguntando se ele realmente vai gastar 10 milhões naquele cara. Porém o Prota manda eles irem andando, senão eles vão se atrasar pro próximo compromisso. E o Dibo pergunta, ué, temos mais um lugar pra ir? E no segundo seguinte a gente consegue ver a cara de taxa do Dibo, enquanto ele olha para aquela cavaleira loira e pergunta, chefe, por que essa garota barulhenta tá aqui? E ela já manda ele calar a boca, falando que só veio pra cumprir a sua promessa. Então o tempo se passa e começa a cair um baita de um pé d'água, uma chuva das boas, chuva forte. E alguém fala, esse é um bom dia para fazer uma raid num portal. Então alguém repara, 5 times, totalizando 50 pessoas. E esse número deve ser o suficiente para a raid, não é? Então Ralph já fica meio pá, né? Falando, trazer essas pessoas inúteis, questionando se isso vai diminuir o dinheiro que ele vai receber. Então a Beiju aparece, né? Se apresentando, dizendo ser da União Mercante Quênia. Falando que, como já foram informados, o portal dessa vez é de nível laranja, com o número máximo de entrada de 50 pessoas e 3 marcas. Isso indica que já tentaram 3 vezes, né? Lembra das marcas, então. Só que aquela imagem que a gente viu tinha bem mais de 3 marcas, não sei se eles esconderam de alguma forma. E ela diz que acredita que com esse número, limpar esse portal não será um problema. Então o Prota pensa, os seguidores, não, eu esperava que a União Mercante Quênia me contactasse, mas pensar que eles me trariam pra cá, eles já devem ter começado a usar este lugar. Embora a época seja diferente da minha vida passada, esse é o portal que eu já limpei uma vez, e que não haverá mudança de planos. O cara fala, por favor, lembrem-se que todos os grupos devem tirar um sinal luminoso se o segundo portal for encontrado. E o Dibo pergunta, segundo portal? O que é isso? Então ele fala, os portais são divididos em nível de acordo com as suas cores. Um segundo portal significa que tem outra dungeon dentro do portal. E esse é o caso da dungeon laranja, que tem 2, né? Amarelo teriam 3 portais e o verde tem 4. E a garota explica isso a ele, né? Já que é um portal laranja, é o layout de portal duplo. E eles têm que entrar em outra dungeon lá dentro. E que também, já que esse é o segundo portal, ele será completamente diferente em terreno e em monstros. Falando pra que ele lembre-se bem disso, chamando ele de idiota, o que deixa o Dibo puto. E Ralph fala, e pensar que ele seria tão burrinho assim, isso tá começando a me preocupar. E Dibo, mais puto ainda, manda ele calar a boca. Então Ralph pergunta, você disse que o seu nome era El Palme. Vamos deixar uma coisa clara, embora você tenha me contratado, isso não significa que você será o líder. Perguntando se o líder do grupo não deve ser determinado pelas habilidades. Então o Palme fala, nossa, então você é do tipo ganancioso. Tudo bem, vamos decidir quem é o líder baseado na contribuição deste portal. Então o cara dá risada. Ah, esse novato, ele caiu nessa. E assim que eu me tornar o líder da equipe, isso vai ficar muito interessante. Com um sorrisinho meio psicopático, coisa pouca. E ele diz, bom, te desejo sorte. Enquanto tá todo mundo no portal. E a garota fala, está finalmente começando.
E Jibo diz, podemos ganhar 50 mil meses nisso. Chefe, vamos acabar logo com esse portal de 3 marcas. Então Ralph pergunta, ué, nós vamos passear lá dentro? Com essa criança de um círculo? E todo mundo tá pegando o Jibo pra Cristo, coitado, ele tá no ódio já. E enquanto ele dá o dedo no meio na cara do Ralph, falando, eu não aguento mais isso, vamos lutar logo de uma vez. E o Ralph fala, mesmo com o resultado sendo tão óbvio, não, eu não quero fazer essas coisas que não me trarão dinheiro. E ele continua xingando, esse desgraçado, chefe, por que você contratou alguém que nem ele? Ele tá acabando com a minha moral. No entanto, nesse momento, a gente já vê suco de beterraba voando. E Jibo, ao olhar para trás dentro do portal, já vê diversas pessoas sendo atacadas por monstros. Enquanto o cara grita por socorro, numa situação um pouquinho irreversível. E alguém fala, se acalmem e mantenham a formação, estaremos acabados se a formação for quebrada. Eu acho que vocês já estão acabados, rapaziada. Eu não queria dizer não, mas a gente só vai descobrir no próximo episódio. E caras, essa obra, ela tem tudo para continuar nos surpreendendo. O protagonista é sim muito forte, a história é interessante, tem um vilão da pesada que é esse Mago Negro, então tá interessante. E como eu disse, a frequência vai ser outra, então são 3 ou mais vídeos por semana. Então se preparem, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até uma próxima e tchau.